Continuando com o assunto de flip-flops, a gente viu que os mais comuns são os latches, e hoje a gente vai começar a estudar os flip-flops com clock. Os sistemas digitais eles podem operar então de forma síncrona ou assíncrona. Nos sistemas assíncronos, as saídas podem mudar de estado a qualquer momento, sem que uma ou mais entradas mudem de estado. Como assim? Elas podem mudar a qualquer momento, desde que eu mude a minha entrada. Isso gera um problema que ele passa a ser mais difícil de projetar e de verificar erros do que um sistema síncrono. No sistema síncrono, um sinal, que ele é comumente chamado de clock, que vai ter essa característica aqui embaixo, que é o que a gente chama de trem de pulso. Então, ele sempre varia entre 0 e 1, com o mesmo tempo em nível baixo e o mesmo tempo em nível alto, que seria isso aqui, ó. Tempo baixo, tempo alto. E ele se repete aí indefinidamente enquanto tiver alimentação. E esse clock é quem vai determinar em quais os momentos é que essas saídas vão poder mudar de estado. Não vai ser só porque eu mudei as minhas entradas que eu vou mudar o estado da saída. Hoje em dia, esses sinais de clock, a gente trabalha com eles, é o que chama da velocidade do processador. Quanto maior essa velocidade, menor esse tempo do clock. Mais rápido ele consegue executar as tarefas. Então, o sinal de clock ele vai ser distribuído para todo o sistema, e a maioria dessas saídas, se não todas, dependendo do dispositivo, vão mudar somente quando o clock fizer uma transição. A transição é quando a gente tem essas bordas, esse momento da subida. Quando ele vai de 0 para 1 é a transição positiva ou transição de subida. Quando ele vai de 1 para 0 é a transição negativa ou transição de descida. Então eu tenho essas duas possibilidades. Alguns dispositivos vão mudar no momento da subida, outros vão mudar no momento da descida. Então a maioria dos sistemas que a gente trabalha e projeta eles são síncronos. Algumas partes podem ser assíncronas, mas aí a gente procura manter todos de forma síncrona para garantir a facilidade no projeto e também na depuração, ou seja, na análise. Como eles só vão mudar de estado, como a saída só vai mudar de estado, no momento de transição, a gente consegue analisar bem mais fácil do que na outra situação dos latches, que eu tenho que verificar em qualquer mudança de qualquer das entradas. Então, se eu tiver muitas entradas, são muitos pontos para analisar. Então, vários tipos de flip-flops com clock são utilizados em um grande número de aplicações. E aí a gente tem, basicamente, quase todo dispositivo que a gente trabalha hoje, desde o controle remoto do ar-condicionado, que foi o exemplo que eu utilizei na aula de LED, como também para microcomputadores, entre outros, trabalham aí com esses flip-flops com clock, ou seja, eles vão ser síncronos. E eles vão passar a ter uma entrada de clock que vai ser chamada aqui de CLK, CK ou CP. Então, na maioria deles, a entrada CLK é disparada por transição, e aí vai depender se vai ser de subida ou de descida. Isso é indicado por um triângulo na entrada CLK. Esse acionamento por transição é o que diferencia o flip-flop dos latches. Latch não tem clock e ele vai mudar de estado quando eu mudar as entradas. Ou seja, eles são disparados por nível. Os flip-flops, além do nível, são também disparados por transição. Quando eu tenho na representação lá do bloco com flip-flop um disparo por transição positiva, eu tenho apenas um triângulo indicando o clock. Quando é disparo por transição negativa, eu tenho o símbolo da inversão na entrada. Então, é essa a diferença entre os blocos com transição positiva e transição negativa. Resumindo então, as entradas de controle deixam as saídas dos flip-flops prontas para mudar de estado, mas elas só vão mudar quando eu tiver o disparo pela transição, seja de subida, seja de descida. As entradas de controle, que pode ser set e clear, por exemplo, são responsáveis pelo o que deve mudar, se vai para alto ou se vai para baixo. A entrada CLK vai determinar quando isso vai acontecer. E a gente começa no primeiro tipo de flip-flop, que é o SC. O SC, que é o flip-flop que as entradas vão ser as set e clear.
sendo esse bloco aqui a representação de um FF disparado por transição positiva. Então, as entradas S e C controlam o estado para que a saída vai, e nesse caso a gente trabalha com o mesmo modelo para as portas NOR, ou seja, eles vão ter mudança de estado, vão mudar o nível da saída quando eu pulsar em alto, vão permanecer em 0, as entradas quando eu pulsar uma delas em alto, eu tenho então a mudança da saída para alto ou para baixo. Se for o pulso em 7, a saída vai para alto, se for o pulso em clear, a saída vai para baixo. Entretanto, a saída do flip-flop não vai responder até que ocorra a minha transição, no caso desse bloco, positiva. Então é o que o resumo indicou. As entradas determinam para o que vai mudar e o disparo no clock quando vai mudar. Então aqui eu tenho minha tabela verdade. Se eu permanecer S e C em 0, a saída não muda, ela permanece com seu estado anterior. Se eu pulsar 7 em alto, permanecer C em baixo, e no momento da transição positiva, a saída vai para alto. Se eu fizer o oposto, o mesmo, só que agora para a entrada C, no momento da transição positiva ela vai para 0. E se eu pulsar as duas em alto, no momento da transição positiva, minha resposta vai ser ambígua, pode ser uma ou pode ser outra. É o mesmo problema lá do LED que a gente viu. Então aqui eu tenho um diagrama de tempo que indica essa variação. Primeira curva indicando a porta 7, a variação de estado na porta 7, ou seja, isso aqui pode ser um botão que foi ser pressionado ao longo desses tempos. Em C, idem, aqui o trem de pulso do clock e a minha saída em função das entradas. Percebam que a análise aqui a gente vai fazer agora somente nos pontos de transição positiva. Se isso aqui fosse um LED, eu ia ter que fazer a análise em toda mudança, em toda variação do sinal. No caso, seria nesse ponto, nesse e qualquer outra variação que tivesse embaixo. Felizmente, esses dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que como é um flip-flop com clock, eu só preciso analisar nos pontos A, C, E, G e I, que são as transições positivas. Então, na transição positiva de A, eu tenho S em 0, C em 0 e Q estava em 0, então não muda o meu estágio. Quando eu vou para C, aí eu tenho S em alto, eu estou setando o meu flip-flop, fazendo com que minha saída vá para alto. Então ela vai para alto. Em D, pouco depois de D, S foi para 0, mas como eu tenho o elemento de memória, a saída permanece em alto. Em E, S estava em baixo e C foi para alto, então eu limpei o meu flip-flop, fazendo com que a saída fosse para 0. Em G, outra transição positiva, eu tenho S em alto, C em baixo, e aí eu seto novamente o flip-flop com a saída em alto. Na próxima, em I, as entradas SC permanecem S1, C0 e Q mantém então o estado que ela estava. Então, uma das vantagens dos sistemas síncronos é essa possibilidade dele mudar sempre na questão dos pulsos, nas transições. E eu tenho também a situação com transição negativa, indicado pelo símbolo da inversão na entrada do clock. Mesmo funcionamento, a diferença é que ele vai acontecer quando o clock estiver numa transição de descida. Aqui umas questões de revisão que a gente também vai conversar durante a aula.